Você sai da rotina quando tem uma folga, quando tem férias? Devia sair. Hoje a gente vai falar das vantagens de dar uma quebrada na rotina, de dar uma passeada, de dar uma viajada, se você tem essa oportunidade. Não precisa ser nada muito sofisticado, não. Sair da rotina já é importante e a gente vai conversar por quê, quais são os 3 motivos que eu acho bem importantes, bem positivos para a nossa saúde emocional. A gente dá essa quebrada na rotina quando tem uma folga, quando tem um feriado, quando tem férias. O que acontece? A rotina, ela é muito boa, porque ela é uma maneira de a gente poupar energia. O cérebro vai empacotando ali os nossos procedimentos e não precisa nem pensar no que está acontecendo. Você entra no carro, você já sabe todos os procedimentos automáticos para ir no seu trabalho, você nem pensa. Você entra no ônibus, você entra no seu trabalho, você acorda de manhã para fazer a sua rotina de casa, é automático, né? Você não precisa ficar parando, pensando, escolhendo, decidindo, a coisa está já empacotada mesmo. O cérebro faz grandes blocos de comportamento que ele fica meio no stand-by, assim, ele poupa energia e você às vezes faz sem pensar, né? Quando você vê, você, puxa, acabei, que eu já cheguei, o que eu fiz mesmo? Você nem lembra o que você fez porque estava no automático. Por isso que a gente vai ficando mais velho, o tempo vai passando mais rápido também, porque a gente está no automático, a gente não está prestando atenção, quando você vê, o tempo já passou. Sair da rotina, portanto, é tirar o cérebro desse modo automático. Então, pode ser, claro, uma viagem interessante, sabe, você ir para um lugar diferente, mas pode ser você passar um final de semana na casa da sua tia no interior, que você não está acostumado a ir. Pode ser você, ou se você mora no interior, você ir para a capital, passar ali um final de semana, chegar no sábado, ir embora no domingo, dormir na casa de um conhecido, de um amigo e fazer coisas diferentes. Quando você faz isso, o cérebro precisa acordar. Ele sai dessa rotina e isso é uma maneira de estimular o nosso cérebro. E não só isso, também é uma maneira de a gente sair um pouco dos gatilhos dos nossos estresses, das nossas preocupações do dia a dia. Claro, você está em casa, vamos dizer que todo dia ou todo mês você vai pagar os boletos, você senta ali na mesma mesa e pega ali o celular ou o computador e vai pagar os boletos. Quando você passa naquela mesa, meio que, mesmo que inconscientemente, o seu cérebro lembra que tem boleto para pagar. Você vê a lição de casa dos seus filhos, ou você faz o seu planejamento de trabalho em determinados locais, em determinados horários. Isso fica como um gatilho para o seu cérebro, né? Monitorando ali o ambiente, lembrando daquelas coisas. Quando a gente entra de folga, se você não sai do seu ambiente, esses estímulos permanecem ali. Por isso que às vezes parece que você saiu de férias, mas não descansou, saiu de férias, mas não se desconectou, porque você está inserido nos mesmos ambientes, nos mesmos contextos, e a memória depende muito de contexto. Então, naqueles lugares em que você trabalha, em que você resolve as coisas do dia a dia, o seu cérebro está pensando nisso, mesmo que você esteja de férias. Então, mudar de ambiente, de novo, pode ser um hotel, pode ser uma viagem muito chique, mas pode ser simplesmente você ir visitar o seu cunhado na cidade vizinha, já muda um pouco esse ambiente, já dá essa sensação maior de desconexão. Claro que quando a gente fala de turismo também tem um estímulo mais, um estímulo a mais, porque quando você vai para um lugar no interior que tem, sei lá, cachoeiras, ou quando você vai para uma cidade que tem museus, essa atividade de contemplação na qual a gente mergulha em algumas coisas, você mergulha na natureza, você mergulha na arte, você mergulha na beleza, tem um poder extra de nos desconectar, justamente porque você se conecta com outra coisa e você então não está pensando ali no seu dia a dia, na lista de material escolar, no IPVA, você está, por um momento, fora do seu cotidiano, fora da sua realidade imediata, e isso traz uma sensação de alívio. O contato com a natureza, então, nem se fala. Se você pode passear ou numa praia ou no interior, enfim, num lugar que seja mais presente a natureza e, lógico, se esforça para fazer ali
uma imersão, passeia na natureza, contempla a natureza, isso tem um poder maior ainda de aliviar o nosso estresse. Então, são pelo menos aí esses dois primeiros motivos: a quebra da rotina, despertar o nosso cérebro, você estimular estímulos diferentes, né? Você sair dos estímulos cotidianos e se livrar daqueles gatilhos de estresse, você se aprofundar, você se mergulhar, você se conectar com outras coisas que não sejam o seu dia a dia, também pode aliviar a nossa sobrecarga emocional do dia a dia. E tem um terceiro, que é quando você consegue fazer uma viagem um pouco mais diferente, ir para um lugar em que você não esteja tão acostumado, sobretudo se você puder ir para um outro país. Isso não é, claro, uma coisa cotidiana, não é que dá para você fazer num final de semana ou dá para fazer num feriadão prolongado, mas numas férias que você planeja uma viagem para o exterior, por exemplo. Tem uma palavra que os franceses cunharam, que é o dépassement, que é a sensação de você estar num lugar em que as coisas não são familiares, em que você está meio perdido ali, você está meio que um peixe fora d'água, você não sabe para que lado que estão as coisas, você às vezes se depara com um interruptor que você não sabe como é que acende a luz, uma maçaneta que você não sabe como é que funciona, o supermercado que você não está acostumado e você não sabe se você paga antes, se paga depois, se pega, se ensacola, enfim. Sabe essa sensação de estranhamento que vem quando as coisas são muito diferentes? Ela traz um certo incômodo, mas ela é muito recompensadora na medida em que a gente vai pegando o jeito, em que você vai aprendendo, que você vai decifrando os enigmas, você vai criando um aprendizado novo, e a sensação de aprender, a sensação de cair a ficha, ela é muito recompensadora, ela é muito prazerosa. O aprendizado é prazeroso. Então, quando você está nessa situação meio perdida, aí as coisas vão se encaixando, você vai aprendendo, você vai pegando o jeitão, isso também traz uma sensação positiva, é bem interessante. Eu acho muito legal prestar atenção nisso quando a gente tem a oportunidade de estar num lugar muito diferente, num lugar em que as coisas não funcionam do jeito que a gente está acostumado. Isso por si só quebra a rotina, é óbvio, isso desperta o nosso cérebro, isso nos tira de qualquer gatilho habitual normalmente aí do nosso cotidiano, mas tem ainda esse prazer extra, né? Essa sensação de estar decifrando enigmas, de estar aprendendo, que é muito interessante. Então, vários motivos para você quebrar a sua rotina. Se tiver feriados aí no ano, se tiver finais de semana, nem sempre a grana está suficiente para fazer um passeio muito grande, mas tendo a oportunidade, quebre a sua rotina. Vai visitar sua sogra, vai visitar o seu sogro, vai visitar o seu cunhado, muda o seu contexto, muda o prato que você come, muda o caminho que você está indo no seu cotidiano, que seja por um dia, né, por um final de semana, que seja por um período curto, mas tendo oportunidade, vale a pena a gente investir nessa outra forma de lidar com os nossos estresses cotidianos, né? A resiliência, a capacidade de a gente voltar depois do estresse, não é só uma questão de quanto a gente aguenta, mas também o quanto a gente descansa. Então esses períodos de desconexão existem, não são por acaso não. Férias, folgas, feriados, finais de semana servem para a gente dar uma desconectada, dar uma descansada para poder aguentar o tranco no dia a dia. E esses fatores no turismo, na viagem, no passeio, na quebra de rotina, ajudam a gente a dar essa desconectada e essa descansada. Você tem esse hábito? Você costuma dar essa passeada aí para desconectar? Comenta aí, dá uma dica para quem está com uma grana boa, que pode viajar, dá uma dica de viagem para quem está sem grana também, um passeio simples, dá uma dica aí. Vamos continuar conversando para que a gente consiga relaxar mais. Não se esquece de se inscrever no canal, já clicar nos alertas, deixar o seu like se você gostou do vídeo e dar uma maratonada que tem um monte de dica legal para você dar uma relaxada.